Voltamos a falar sobre o depoimento de Bolsonaro. Durou cerca de 3 horas, e a gente separou alguns trechos do que o Pente disse. De acordo com Bolsonaro aos investigadores, ele declara que dá joias a existência dessa joia em 2022. Então ali, mano, depois dessas joias terem sido retido pela Receita Federal na tentativa de entrada ilegal no país. E aí ele disse que não. Quem disse que só soube um ano depois não lembra quem o contratou para dizer que estavam retidas na Receita Federal. Diz que ligou o sim da Receita Federal Júlio César Vieira para falar sobre a joia, segundo fontes ligadas à defesa do ex-presidente. Essa conversa foi para aquelas etapas do processo e os presentes. O ex-mandatário também alegou que não praticam regularidade, repetindo recorrentemente nas entrevistas até que concedeu o Brasil, e por fim afirma Bolsonaro não ter conhecimento de tudo que está no seu acervo pessoal. Esse último ponto vai muito na lógica da defesa de demonstrar que Bolsonaro tem pouco conhecimento, deveria ter mais. A estratégia da defesa vai neste caminho de demonstrar que Bolsonaro não tinha conhecimento sobre as regras, o regramento em torno do que pode ser privado ou para o acervo da presidência, de demonstrar, mostrando para vocês a linha que a gente vinha tratando essa semana. Já demonstra um conhecimento do regramento a respeito do assunto. Quando também a defesa tenta desqualificar o regramento do texto, falou sobre isso aqui durante a semana também. Nessas afirmações, o mesmo caminho que a gente já havia traçado aqui, de dar a ideia de que tudo estava sendo operado pelos assessores. Tem o conhecimento do presidente Bolsonaro. Aqui no primeiro ponto ele disse que só um ano depois ficou sabendo, então, de demonstrar que estavam trabalhando sem consentimento dele. Deixa eu chamar Renata. Oração sobre o depoimento do Bolsonaro ontem à PF. E o que me chama a atenção também é quando ele diz que tá tudo em ofício, que não cometeu regularidades, mas tá tudo em ofício. E aí me causa um estranhamento, porque como que tá tudo em ofício? Ele não tinha conhecimento e não teve regular. Essa linha de raciocínio para mim, pelo menos não fecha neste momento. A linha de raciocínio para mim, pelo menos não fecha neste momento. A gente ainda não tem acesso, todo depoimento. A gente tem alguns pontos que foram colocados pelo ex-presidente que já dão uma ideia sobre o que ele apresentar, porque ele antes deu pouca decoração sobre o assunto, mas fez nenhum vai vem de versão, Primeiro ano tem nada com isso, depois não tem nada na mão grande. Então a questão é, afinal, qual foi a participação exata do presidente? Nesse caso ele apresenta a seguinte: ele passou a existência dessas medidas muito, então não chegaram em outubro de 2021 do país. Mas eu só todo que tava lá, não é para... Eu falei o telefone da Receita Federal, e aí ontem mesmo eu perguntava para uma fonte ligada à linha descendo 2 presente, mas ele falou com quem tem uma ligação para que o presidente entender a condição em que estavam essas joias, quais eram os trâmites em linha com o que você fala agora, Está presente não entende exatamente todas as regras do mundo. Interessante quando o presidente disse que eles estavam na verdade cantando em um ambiente, poderiam ir a leilão pela Receita Federal. Isso seria um vexame, e quando a gente estamos por isso, aí virou um escândalo e elas não tiveram um destino que o governo regime são ditas. Agora veja bem das perguntas que ainda estão no primeiro, quando essas joias são retidas. Comitiva do então ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque, ela chega no país com 2 conjuntos, um deles passa de forma torradeira, outra que fica retido na Receita Federal em conjunto, que não é declarado na ocasião como ir para o público. Nessa casa não poderiam ter sido liberados, e como ela não era do acervo público em si, algo pessoal, então eles vão lá e fala não, para isso tem que ser quando não sabia quem foi avisar, porque o outro o mesmo. Perguntei, não lembra que ele falou que foi alguém do Ministério de Minas e Energia. Então olha, bem estranha, um ano depois dessa situação envolvendo diretamente alguém vai ver. Me lembra então, presidente, que se preocupar, se a preocupação era tão grande nessa relação. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tenham interesse de fazer algumas compras online, nós temos 2 lojas parceiras, uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, a outra é a loja Amazon. Link logo abaixo da descrição. Boas compras. Que coisa esquisita, mas depois ninguém do governo foi mais que agradecer um presente. Então esse ponto não parece que não tá muito claro ainda. Presente aqui tem uma coisa. Você dizer eu não sabia, uma coisa você aceitar um presidente da república, uma comitiva ministerial, tem a obrigação de saber se mexe toda uma estrutura com chiado apelo para que as pessoas
que ocupam esses cargos possam seguir as regras Pokémon na ponta da língua. Presidente eleito, por isso que não tem dente mas não entra. Também vamos lembrar o que a gente viu o ministro de Minas e Energia o que fazer isso aí vai lá pra Michele. Depois não sei também que tinha vamos comer uma seita transportar então esses presentes que são endereçadas à presidência da república sem saber se eu como sem saber como ele tem que entrar com eles no país. Tudo isso ainda que se diga eu não sabia não parece explicações que tenhamos de simplesmente aceitar porque saber como é que eu vou ver para mim também fica muito evidente. Fica no ar 9.000 presentes, ele não é o único que recebe um monte de coisa. Mas não dá para comparar 3.000 camisetas, livros com joias. Por um outro governo são coisas que não dá para a gente comprar. É claro que é muita coisa recebida, mas você mente tá aí a questão. Corte ideal, valor de baixo valor ao camiseta que é dada a um colar de pedras preciosas. Eu me lembro do Chacrinha, eu vim para confundir muito por aí. Estratégia da defesa Renato Agostini, quando que o Bolsonaro não sabia, quando tenta desqualificar o Tribunal de Contas da União, quando tenta demonstrar que houve uma confusão entre acessórios e o consentimento do presidente, que o presidente não tinha ninguém para auxiliar a respeito desse assunto, mas muito nessa no que a gente tá vendo, né? Mas confundido que explicar, ficou muito mais confuso olhar. A gente tá aqui se debruçando sobre isso porque não tá claro. Eu quero resolvido, né? Agora ver o que a Polícia Federal vai fazer com o que Bolsonaro disse, confrontando com as informações que ontem, para me lembrar, recebeu também de outras novas exatas sim por Bolsonaro para chegar a uma conclusão. Nesse caso é importante a gente contou, né, na condição de investigado. Então a investigação, argumentos de quem tá sendo investigado não depende do que entregue os seus próprios caminhos, não são de referência. Agora eu vou usar você é muito oportuno na coluna de Bruno Botar na Folha de São Paulo que a gente sabe do depoimento de Bolsonaro nos indica que a defesa teve que caminhar ele achar uma linha sobre a água acabou dificultando tratar uma corrente no final das contas. Porque os primeiros dias eu não pedi nem juntei, não tem nada depois não. Eu também não fiz a mão grande, foi tudo que eu fiz. Não, ainda assim, você já tinha como tornar isso todo coerente ao mesmo tempo afastado de um ministro. Foi uma tentativa de defesa de caminhar pegando esses dois pontos. Como é que talvez a gente chega à conclusão que passa aquele colocarem ainda que a conclusão da Polícia Federal seja de que ele não cometeu nenhuma irregularidade e vamos ter que ver até onde a gente só chega. Meu Deus, mas eu saindo mais eu. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir, porque esses advogados especializados dessas causas áreas, eles então já quando Bolsonaro, se a gente for rememorar, já tinha falado sobre o assunto, né? É importante o seu apontamento. Porque isso, eles precisam trabalhar com pré para não ficar aquele vai e vem de versões que a gente viu aconteceu em outros casos na então atrás havia acontecido quando são contratados para fazer esse trabalho, né? Que já posteriormente às declarações iniciais do ex-presidente